que vai ser o formulário de pagamento. Depois que finalizarmos a venda, vamos para outro formulário para finalizar aquela venda, ou seja, vamos calcular nele o troco e também o tipo de pagamento. Então vamos lá, vamos iniciar criando, vindo aqui nesse ícone e user form. Como esse formulário é um formulário secundário, a gente não precisa seguir as mesmas dimensões que seguimos para os demais. Então vamos só aumentar um pouquinho o tamanho, mais ou menos dessa forma, e vamos alterar o seu nome. Vamos começar chamando aqui de pagamento ou troco, se você preferir. Vamos colocar pagamento. Como também, aqui vamos colocar pagamento. E nessa aula, vamos adicionar todos os controles que será necessário para esse formulário, beleza? E ao adicionar o formulário, a primeira coisa que a gente deve fazer é alterar o nome e logo depois é lembrar de alterar as cores e também as fontes, porque quando fazemos isso, todos os elementos inseridos depois seguirão as mesmas características do nosso formulário. Por isso é muito importante você alterar a fonte e também a cor de fundo ou a cor da fonte. Então vamos lá, vamos começando com a fonte, colocar Gothic, tamanho 12. E além disso, vamos colocar uma cor mais clara, tá? Uma cor de fundo. Pronto, essa cor de fundo. Vamos iniciar inserindo o nosso título. Então vamos iniciar inserindo um rótulo aqui na frente e vamos colocar o nome de... Cliquei 2 vezes sem querer. Vamos colocar o nome de pagamento. Para chamar mais atenção, vou aumentar primeiramente, tá? Deixar desse tamanho mais ou menos. E aqui eu vou alterar a sua fonte. Vamos colocar essa fonte, por exemplo, e aumentar o tamanho dela. Dá para aumentar ainda mais um pouquinho. Dessa forma. Pronto. Agora eu vou inserir mais um rótulo logo aqui abaixo. E vou colocar aqui o valor a pagar, tá? Nesse valor a pagar eu também vou querer dar uma ênfase a ele. Então, para isso, eu vou vir aqui e na fonte eu vou escolher uma fonte mais chamativa. Por exemplo, essa Impact. Depois, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte e vai ficar mais ou menos assim. Pronto. E aqui ao lado, eu vou colocar outro rótulo. Sendo que esse rótulo ele vai ser alterado automaticamente o valor dele. Então, eu vou deixar ele vazio. E à medida que eu for trabalhando no nosso código, ele vai sendo alterado. Para dar ênfase a esse valor, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar nele. Primeiramente, eu vou alinhar na parte inferior. Pronto, dessa forma. Aumentar um pouquinho o tamanho dele para ficar igual. E aqui, olha só o que eu vou fazer. Eu vou alterar a cor de fundo para uma cor um pouquinho mais chamativa, para dar ênfase a esse dado. Eu vou em paleta e vou escolher um cinza bem claro, dessa forma. Depois disso, eu vou simplesmente adicionar outra caixa de texto aqui embaixo e vou colocar valor pago, tá? Ao lado de valor pago, vamos colocar uma caixa de texto. Aqui não tem muito segredo. Está do mesmo tamanho já, pronto. Vamos ainda copiar esses dois e trazer aqui para baixo, tá? Porque agora, aqui eu quero saber qual vai ser o troco. Ou seja, o troco vai ser calculado automaticamente e eu vou querer saber, nesse rótulo, qual vai ser esse valor de troco. Dessa forma. E por último, como a gente já fez, vamos colocar o botão de finalizar a venda. Pode ser aquele mesmo botão, porque chamamos até a atenção da mesma forma que chamamos anteriormente. Então vamos voltar para o Excel, trazer lá de formas o botão de finalizar a venda. Ctrl C, eu vou voltar para o VBA, e aqui eu em Picture eu vou Ctrl V. Aumentar um pouquinho, só para testar se está tudo funcionando, perfeito. E agora sim eu posso deixar deste tamanho. Pronto. E agora, a última coisa que vamos fazer, que é um pouquinho diferente do que já fizemos, é colocar as formas de pagamento para o usuário selecionar. Porque pode ser à vista, no crédito ou no débito. E você, claro, que poderia adicionar mais formas, mas precisamos entender como vamos fazer isso. Primeiramente, eu vou adicionar um quadro, que é essa propriedade aqui. Ele é bem simples, tá? Esse quadro ele só vai organizar as minhas informações. E quando eu colocar esse quadro,
as informações que eu vou colocar aqui dentro, eu posso alterar mexendo somente nele. Ou seja, eu posso reposicionar alterando somente o quadro. E por que, Rafael, você vai utilizar esse quadro? Para organizar melhor o nosso formulário de pagamento, tá? Então vamos lá. Depois que eu coloquei, a primeira coisa que eu vou fazer é alterar esse nome de frame, porque não está nada legal. Aqui eu vou colocar formas de pagamento. Sendo que essa fonte eu estou achando muito grande. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em um Gothic e vou diminuir um pouquinho e colocar em negrito para chamar a atenção. Dessa forma. Tudo bem? Depois disso, a gente vai trabalhar agora com outra propriedade, que é o botão de opção. Esse botão de opção, ele é legal, por quê? Porque olha só, eu vou colocar aqui botão de opção, e como eu estou dentro do frame, ele também traz as características, tá? Sendo que dessa vez, eu não quero chamar a atenção nesse nome, então eu vou colocar regular e tamanho 11. Dessa forma, e eu vou alterar, ao invés de ser o nome de botão de opção, eu vou colocar à vista, tudo bem? Aqui, no nome que vamos utilizar no código, eu vou colocar à vista, ou dinheiro, se você preferir, tá? Depois, eu vou copiar, porque a gente formatou ele, e trazer aqui para o lado, e também copiar novamente e trazer aqui para a direita. Pronto. Nesse segundo, a gente vai ter crédito. Nesse último, teremos débito. Tudo bem? Vamos colocar o acento, tá? Pronto. Aqui está praticamente finalizado a organização do nosso formulário. Trazer só um pouquinho mais para baixo esses. Aqui eu vou trazer um pouquinho mais para a direita. E pronto.